Olá, amigos do Portugal Online, tudo bem? Quem fala aqui é Ricardo Ribeiro e hoje eu trago uma entrevista com o meu xará, o senhor Ricardo Guimarães, da empresa chamada Confidencial Imobiliário. Essa empresa, para quem não conhece, nós já fizemos uma entrevista com ele durante o SIL, Salão Imobiliário de Portugal. A Confidencial Imobiliário é uma empresa de dados, o Ricardo me corrija se eu estiver errado, mas é uma empresa que agrega, capta todos os dados do setor imobiliário aqui de Portugal e disponibiliza isso através de várias ferramentas, como relatórios e tudo mais. Boa tarde, Ricardo. Como está? Boa tarde. Obrigado pelo tempo do senhor, pela É um gosto. disponibilidade de estar aqui com a gente. E é uma coisa que é uma situação que, na verdade, né, Ricardo, ninguém sabe onde isso vai parar, mas eu queria saber o seguinte, Ricardo, essa crise do coronavírus, o que podemos dizer em relação à crise de 2008? Sim, portanto, eu acho que é interessante pensar nesta crise Uhum, tendo por base as lições da crise de 2008. uhum, A crise de 2008 foi de facto muito forte e quebrou todos os conceitos de mercado que na altura vigoravam. E foi de alguma maneira até foi dolorosa de viver para muitos operadores. uhum, E realmente passou-se por fases em que não se perspectivava o futuro. O Brasil estava numa fase diferente, houve uhum, mesmo muitos operadores portugueses que foram para o Brasil, nas diferentes áreas, promotores imobiliários, investidores, vários tipos de profissionais. Portanto, uhum, foi uma crise que não foi simétrica, como se diz, no sentido de ser uma crise que atinge todos os países em simultâneo. Foi uma crise assimétrica, não só em termos de grandes blocos globais, em termos de economia global, mas mesmo dentro da Europa, por exemplo, atingiu de forma diferente os países do Sul em relação aos países do Norte. uhum. Enfim, e não apenas aqui agora estamos a discorrer muito sobre essa crise, mas a verdade é que ela foi uma crise que provocou uma forte desvalorização dos imóveis Ok. e, acima de tudo, era vista como de tal maneira o fim de um ciclo de mercado, não se percebendo de alguma maneira o que é que poderia vir a seguir. E isso fez com que muitos operadores aceitassem, digamos, a crise como um novo equilíbrio de longo prazo Ok. e, sendo assim, tomaram decisões de venda, por exemplo, aceitando o nível de preços como sendo um nível estável e que representava o valor dos imóveis. Na verdade, essa crise provocou uma forte desvalorização, no essencial porque ela provocou uma grande falta de liquidez no mercado, portanto, falta Uhum. de investidores. Sim. E, portanto, houve uma grande dificuldade, e eu acho que isso é a grande questão, de perspectivar o futuro. E, entretanto, o futuro aconteceu, portanto, e houve novas realidades, uma profunda transformação no mercado, e no mercado global, mas no mercado português em concreto, com a reabilitação urbana, com o ressurgir dos centros das cidades, com a dinâmica turística, com a atração de Uhum. investimento internacional. Portanto, houve uma alteração drástica, muito forte, diria, pelo menos tão forte como aquela que tinha acontecido em resultado da crise. Entretanto, o mercado recuperou, e mais do que recuperou, ele consegue superar o ponto de partida pré-crise de 2008, e, portanto, realmente uma lição muito importante para todos os operadores foi que, se tivessem tido a capacidade de perceber que a fase de crise não é um estado permanente, teriam tomado decisões talvez diferentes, seja ao nível individual, seja ao nível dos governos e das políticas públicas. Uhum. E, portanto, aquilo que eu acho que é fundamental neste período que estamos a viver é perceber que estamos
no pleno olho do furacão, não é? Portanto, numa fase difícil. Esta é uma crise diferente, porque outra crise bloqueou o mercado por completo e nós estamos um bocadinho a tentar prosseguir o mercado em novos paradigmas. Portanto, mesmo, nós hoje estamos numa fase em que estamos a tentar que a economia não tenha ela própria um vírus resultante do problema de saúde pública que é conhecido. E há todo um exercício de tentativa de inovação e de criação de novas formas, e estamos aqui os dois a conversar e a comunicar com um público mais largo, e não estamos a, enfim, não ficamos parados, apesar de estarmos limitados nos nossos movimentos. Portanto, esta é uma crise diferente, mas que ninguém deixará de afirmar que vai ter uma tradução económica que é incontornável. Portanto, quando temos empresas como a TAP com os aviões parados, é evidente que isso vai trazer consequências nos balanços das empresas e vai ter uma consequência no rendimento das famílias e, enfim, vai ter o efeito em cascata que é incontornável. Mas, de facto, talvez em 2008 e depois nos anos seguintes, em Portugal foi muito traumático com a entrada da Troika, com todas as políticas de austeridade que foi necessário implementar, havia uma falta de perspectiva, uma falta de esperança. E eu acho que esta crise, não diminuindo em nada, pelo contrário, portanto, com a consciência de que há aqui uma dimensão de saúde pública e que é um patamar fundamental, portanto, Sim. há aqui uma questão fundamental a ultrapassar, que é a salvaguarda do bem-estar de cada um de nós, mas meramente do ponto de vista económico, focando só nesse prisma, eu acho que existem razões para ter esperança do ponto de vista daquilo que é a capacidade da economia se reconstruir numa fase após, enfim, o pico deste vírus, não é? E isso altera bastante a forma como cada um de nós individualmente pode tomar decisões e encarar o futuro. Portanto, todos percebemos que vamos agora passar uma fase difícil, mas percebemos que, eventualmente, enfim, estas coisas convém ser prudente, mas há bons motivos, julgo eu, para esperar que num prazo qualquer, portanto, aqui a questão não é tanto se vai haver uma reconstrução e uma retoma, é mais o tempo em que isso pode acontecer, portanto, aí todos temos mais dificuldade em fazer afirmações, porque mesmo não sabemos quantas ondas de vírus virão e quanto tempo vai É, acontecer isto, portanto, é mas verdade. quer dizer, percebemos que todos os racionais do mercado, estou muito a pensar no mercado português, não é? Todos os racionais do mercado são válidos para o futuro. Portanto, Portugal é um país que de repente ganhou uma vocação turística muito acima daquela que já tinha. Portanto, tinha uma vocação de praia e sol e passou a ter também vocação de short break e de turismo de cidade e turismo cultural. E, Uhum. portanto, não há nenhum motivo para, num período determinado, que agora essa é que é a parte difícil, imaginar que isso vai voltar a acontecer. E, portanto, nessa medida, o mercado imobiliário não vai deixar de sofrer impactos desta crise, mas como todos os setores, portanto, nós não podemos pensar só no imobiliário, quer dizer, os restaurantes, as lojas, todas as empresas que se relacionam com o público vão sofrer, portanto, todos os setores vão sofrer. Uhum. Mas a verdade é que há outro aspecto que é muito importante, enfim, ou será preciso confirmar aquilo que era a ideia de partida que tínhamos nesta fase de recuperação e que tem a ver com a questão do nível de endividamento. O mercado imobiliário, na minha perspectiva, na crise anterior, em 2008, o mercado imobiliário não é o causador da crise, mas estava no sítio errado, na hora errada. Sim. Basicamente porque era um mercado muito endividado e, portanto, muito dependente dos mercados financeiros para poder exercer a sua atividade. Sendo assim, sendo uma crise financeira, obviamente que foi arrastado pelo tsunami, não é? Nesta fase tem havido uma percepção de que, quer ao nível da promoção imobiliária, quer ao nível das famílias, o nível de endividamento
é menor. Não vou dizer que não exista, não é? Portanto, e até em alguns casos, se calhar, acima do desejável. Mas, em termos agregados, há menos endividamento. Ora, menos endividamento significa uma maior capacidade para aguentar períodos de falta de liquidez. Uhum. A isso acresce, ainda por cima, a forma rápida como os bancos e o Banco Central Europeu tomaram medidas de reconhecimento de moratórias e a não penalização dos balanços dos bancos em face dessas moratórias por parte do BCE. E, portanto, faz com que mesmo aqueles que estão mais endividados tenham tido aqui uma injeção de ar nos pulmões. Portanto, de alguma maneira, nós estamos todos um bocadinho mais capazes de aguentar o embate que esta crise vai provocar e, ao mesmo tempo, acima de tudo, eu acho que isso é fundamental, temos uma perspectiva de pós-crise. Reconhecendo que estamos a atravessar uma fase de total incerteza, portanto, é uma coisa nova que está a acontecer a nível global e ver países fechados, enfim, obviamente que é uma situação nova, não quero ser eu o atrevido a fazer projeções sobre um desconhecimento total. Mas assumindo, portanto, que estamos a falar de uma coisa, apesar de tudo, relativamente controlada no tempo e com impactos grandes, mas apesar de tudo relativamente controlados, eu julgo que os racionais do mercado devem voltar a surgir. Ou seja, se eu puder fazer uma síntese, no caso português, porque o caso português é diferente do caso espanhol, do caso irlandês, do caso do Reino Unido, do caso americano. No caso português, em 2008, não havia uma bolha imobiliária. Okay. E, portanto, mesmo assim, os preços caíram cerca de 25%. Em média, portanto, em alguns casos muito mais, noutros relativamente menos. 25? Sim, um pouco abaixo de 25, mas arredondando. E agora a questão coloca-se em 2019 o mercado estava ou não em bolha. E eu acho que essa questão é importante porque, obviamente, que se o mercado estivesse em bolha, mais difícil, na prática, pode pôr-se em causa até que ponto o mercado se irá reconstruir a partir de um ponto que fosse de desequilíbrio. Mas a verdade é que, apesar da evolução vincada de preços e a subida de preços, eu posso até partilhar aqui um gráfico, se for oportuno. Posso partilhar. Acho que sim, se puder partilhar, Sim, agradeço. deixa eu ver se consigo aqui, eu tenho aqui o meu Excel aberto. Eu estava aqui a fazer até, era por causa de uma outra coisa, mas eu aí peço desculpa coincidiu. aqui, peço aqui desculpa até da forma crua não se como o preocupe. gráfico vai estar. Ora, mas acho que é interessante, este é o nosso, eu não sei se está já a ver. Sim. Pronto, este é o nosso, deixa eu ver se consigo baixar aqui. Deixa eu ver, pronto. Só esta janela. Ok, pronto. baixei. Este é o nosso índice de preços desde 88, tá. São mais de 30 anos de evolução dos preços em Portugal. Okay. E aqui vemos a descida que houve com a crise em 2008, já ainda até em 2007 e depois de todo este processo que aconteceu, e depois aqui esta recuperação que acontece a partir de 2013, por aí. E até acontece, portanto, em benefício daquele regime de vistos gold que veio abrir a porta ao investimento internacional. Mas isto é a série longa em preços portanto, nominais. Se eu corrigir este índice do efeito da inflação e então entrar naquilo que nós chamamos de preços reais, ou seja, a evolução dos preços após o efeito da inflação, nós vemos que o índice teve aqui uma subida na década de 80, 90, depois há um período em que até apesar de ser um ciclo de bastante investimento, os preços em termos reais desceram, acabando depois por recuperar até o ano 2000, mais ou menos, quando acaba uma primeira fase de forte investimento em Portugal. Mas depois, desde o ano 2000, que o índice de preços em termos reais tem sempre uma trajetória de descida.
aqui nós vemos que os preços da habitação praticamente nunca acompanharam a subida da inflação. Portanto, a inflação foi sempre superior ao crescimento de preços. E apesar disso ainda há este reforço da desvalorização com a crise de 2008, que eu já mencionei. E, portanto, há este processo de recuperação que mais que compensa todo o efeito da inflação. Mas então nós vemos é que... Essa recuperação começou onde, Ricardo? Esta Desculpe, recuperação começa começou em 2013. 2013, ok. Está muito ligada com o efeito dos vistos gold. Ok. Ou seja, está muito ligada com a atração de investimento internacional. Porque Portugal é um país profundamente carente de capital, não é? Para investimento, e até a dimensão do país não facilita essa capacidade de investimento. Okay. Mas mesmo depois de toda esta recuperação, se nós virmos, em termos reais, no ano 2000 o índice estava em 122 e aqui em 2019, a meio, está em 120, 121. Ou seja, em termos reais, nós vemos que, apesar de toda esta recuperação, nós estamos ao nível que estávamos no ano 2000. Agora, realmente, houve aqui, já se ultrapassou, mas de forma nenhuma se pode, portanto, com este enquadramento, considerar que o mercado estava acima daquilo que era um racional, diria, macroeconómico. Isso para além de outros aspectos, enfim, não queria agora avançar muito com isso, mas de outros aspectos que têm a ver com o facto de haver uma lógica de produção de rendimento a partir dos imóveis, nomeadamente a partir do turismo, e os imóveis deixaram de ser meramente, entre aspas, as casas, de ser meramente um bem de consumo, e ponho aqui isto entre aspas, para ser de facto um ativo de investimento gerador de rendimento. E portanto houve aqui um ciclo benigno, positivo, de capacidade de geração de rendimento e atração de investimento com poder de compra junto do mercado imobiliário. E portanto aqui a questão é até que ponto, na fase em que estamos hoje, temos motivos para acreditar que estes fatores, sendo atingidos, porque é evidente que o turismo hoje está parado. Sim. Investidores internacionais estão em casa, portanto não estão a fazer compras, seja onde for, portanto haverá transações, mas ainda é cedo para perceber a evolução que o mercado vai ter no imediato. Mas eu julgo que há uma coisa que é evidente, que é num período de forte incerteza, as vendas que se vão verificar serão necessariamente vendas por parte de proprietários que têm condicionamentos, condicionalismos melhor, que os forçam à venda. São vendas em que o proprietário, por algum motivo da sua situação, não pode deixar de vender. Sim. E, portanto, nessa medida vai vender num preço abaixo do valor potencial dos imóveis e vamos ver, se calhar, níveis de preço a baixar, mas num enquadramento de uma relativa reduzida atividade de transações. Isto será, eu julgo, que a fase que se avizinha nos próximos meses. Mas, portanto, a questão é até que ponto acreditamos ou não, por que motivo pomos em causa que mais cedo ou mais tarde os racionais do mercado vão ressurgir. E eu acho que não há nenhum motivo evidente para dizer que os mercados, que esses racionais não vão ressurgir. E portanto, quem tiver capacidade para esperar, o que tem que fazer é isso mesmo, é esperar. Podendo haver aqui ciclos desfasados de recuperação, é normal que a recuperação nos centros seja aconteça mais cedo e depois se vá propagando para os restantes mercados, conforme aconteceu também com a recuperação anterior. Eu acho que há muitas lições a tirar da crise de 2008. Mas permitem, portanto, enfim, agora temos que ser imaginativos e ser resilientes e aceitar também este período como um período que temos que ultrapassar enquanto sociedade e não desanimar e, portanto, esperar que as coisas possam recuperar e todos em conjunto
ultrapassarmos em todos os setores. Do imobiliário não vive sozinho, não é? Vive a parte de todos os setores. Portanto, se houver economia, se houver turismo, se houver investimento, o imobiliário é parte também desse ciclo. Agora, o Ricardo, de toda essa aula que você deu aí com tantos números e tantas análises do que se aprendeu com 2008 e o que podemos ver daqui para frente, para quem não conhece a Confidencial Imobiliário, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a empresa, viu, gente? Como nós estamos aqui em várias plataformas, estamos no canal do YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos também em podcast no Spotify, Ricardo. Então, nós temos um público muito diversificado. Nós temos desde a família que quer se mudar do Brasil para Portugal e quer comprar um imóvel, seja uma casa, um apartamento T2 ou T5, até investidores e também o mercado imobiliário que está nos assistindo. Mas até para que as pessoas entendam por que nós estamos conversando com o Ricardo Guimarães, eu queria que o Ricardo explicasse como ele chega a essas conclusões, como funciona o mecanismo da Confidencial Imobiliária. Muito bem, agradeço a oportunidade. Eu vou partilhar outra vez o ecrã, vamos lá. se não se importar. Não. De forma rápida, portanto, na prática, eu abri aqui o site do Confidencial Imobiliário. Nós somos um databank, uma agência de dados, de market intelligence, e o que fazemos é, dedicamos a nossa vida à produção de indicadores sobre o mercado imobiliário e, portanto, temos depois diferentes bases de dados que permitem o conhecimento sobre os preços de venda em cada sítio, depois com plataformas. Enfim, nós somos uma empresa muito dedicada numa lógica de negócio B2B, não tanto dirigida para o consumidor, mas nós temos um conjunto alargado de operadores de mercado, que são os profissionais, que são aqueles que participam na nossa base de dados e que nos enviam a informação das transações que fazem, e a partir desses dados nós produzimos as nossas análises, e estes são aqueles que têm a vocação para falar com os compradores e, usando a nossa informação e o seu conhecimento, ajudá-los nas suas decisões no concreto. Portanto, nós o que fazemos é juntar os dados da indústria e, com base nisso, acompanhar quer as vendas, quer o mercado de arrendamento. Depois, enfim, temos uma plataforma que tem um conjunto de sistemas de informação que possibilitam conhecer zona a zona, portanto, qual é que é o preço de transação, bairro a bairro, em cada sítio, aqui na freguesia de Santo António, enfim, bairro a bairro, quais são os preços e tal. Isto são o tipo de indicadores que os nossos parceiros dos sistemas têm acesso e que usam. Porque desculpe te interromper, Ricardo, esses são números que a Confidencial Imobiliário recebe das empresas do setor, ok? Aí vocês trabalham esses dados e têm essas informações. Somos nós quem produz estas estatísticas a partir dos dados das transações que os operadores fazem. Sim. Portanto, nós não juntamos estatísticas produzidas por entidades diferentes, somos nós próprios quem produz a estatística, os índices de preços, a informação daquilo que são os obstáculos à atividade, aqui neste caso, e também um aspecto que há pouco estava-me a referir, que é a questão do mercado de arrendamento, a evolução dos índices de rendas, por exemplo, quem está a investir em alojamento local, quais são as diárias praticadas neste mercado em cada gama, em cada sítio. Então, tudo isto é o resultado do nosso trabalho enquanto produtores de informação. Portanto, é tudo fonte Confidencial Imobiliário. Somos nós
de facto, quem promove quem promove o cálculo sobre estes indicadores, nessas premissas, portanto, de independência. Isto é muito importante porque nós não atuamos no mercado, nós somos um operador de dados e não de mercado imobiliário. Okay. Então nós não estamos em concorrência com os agentes, com os mediadores, com promotores. Portanto, nós não estamos no mercado, somos um agente, portanto, que olha para o mercado e depois, enfim, produzimos informação com o máximo de qualidade e fiabilidade em termos de metodologia e permite-nos ter um conjunto de dados exclusivos, porque realmente o que mais nos diferencia é ter efetivamente informação sobre os preços de transação reais e não estar a olhar para o mercado meramente a partir dos dados do asking price, ou seja, os valores pedidos pelos proprietários. Nós sabemos que há uma grande diferença entre aquilo que é os valores que os proprietários pedem para os seus imóveis e depois aquilo que de facto o mercado pratica do ponto de vista do preço final de venda. É um indicador que nós apuramos nos nossos sistemas, chamamos a isso aqui o price gap, que é aqui uma estatística que temos aqui, o gap de mercado, que nos dá uma medida da diferença em cada zona e entre o preço do que foi vendido versus o valor de oferta dos imóveis que estão à venda. Ok. Enfim, temos aqui um oráculo grande de sistema de informação que nos dá muito detalhe sobre o mercado. Por exemplo, eu consigo saber, só para as pessoas que, vamos dizer, são um pouco leigas nesse assunto, né? E a gente está falando com um público muito grande, como eu expliquei agora há pouco. Por exemplo, através do teu site agora, do teu sistema, você consegue me dizer agora qual é a zona de Lisboa e do Porto onde se pratica o maior preço e o menor preço? Só para as pessoas terem uma ideia disso na prática. Sim, nós conseguimos ter essa informação, portanto conseguimos dar informação zona a zona. Sim. Neste momento nós estamos a trabalhar os dados de março. Tá. E portanto contamos daqui por uma semana ter os dados de março publicados. Okay. E portanto atualizar mensalmente o sistema em termos não só dos valores dos imóveis que estão à venda, mas acima de tudo das vendas feitas no mês anterior. O nosso sistema atualiza os dados mês a mês e com detalhe por freguesia, por bairro, por tipo de imóvel, onde possibilita ter esse detalhe. Mas dizer, portanto, que o nosso trabalho não é orientado para o consumidor, portanto, o nosso trabalho é orientado para os profissionais do mercado. Do mercado, ok. Portanto, e estes é que, tendo estas ferramentas, devem enquadrar, porque uma estatística deve sempre ser acompanhada do conhecimento concreto do mercado em cada zona. Portanto, todos nós sabemos que uma média pode não dizer muito sobre a realidade de dois imóveis, um muito bom e um muito mau, geram uma média. Claro que nós temos mais do que médias, temos informação mais fina do que isso, mas enfim, aqui fazendo uma generalização, portanto, o conhecimento concreto, a estatística deve vir acompanhada do conhecimento de quem está no terreno. E, portanto, daí que os nossos parceiros são os profissionais do mercado. E aquilo que nós recomendamos é a consulta no nosso site às empresas que participam no nosso sistema, porque através delas podem ter essa informação. Agora, o Ricardo, uma pergunta até para a gente finalizar. Isso é bom a gente deixar claro. Toda análise que você fez, você ainda não se baseou nos números do mês de março, correto? Certo. Até porque o mês de março terminou ontem e a principal crise aí aqui em Portugal, pelo menos com o estado de emergência, onde o país praticamente parou, tem 15 dias, né? É verdade. Então, os dados mais efetivos vocês vão divulgar nos próximos dias, correto? Mas também digo-lhe já, acho que mesmo o mês de março ainda vai ser um mês que pode ainda não traduzir totalmente a situação do mercado, porque muitos negócios já vinham de trás, terão sido até apressados para serem concluídos. Eu acho que
Não há nenhuma dificuldade em antecipar que os meses de abril e de maio, se calhar, vão ser meses com menor atividade. Mas Uhum, também há muitas oportunidades há dois aspectos que eu gostava de salientar, porque de cada vez que alguém vender uma casa abaixo do valor dela, uhum, há alguém que está a entrar. Nós pomos sempre só no lado, vemos sempre o lado negativo, não é? Mas há alguém que está a entrar no mercado, há alguém que está a tomar posição e está a investir, assumindo, enfim, algum risco, como é evidente, mas sim. assente numa perspectiva de que essa compra a prazo lhe vai ser benéfica. E isso vai acontecer muito. Eu tenho nota de alguns investidores que estão a tentar tomar posição para fazer aquisições numa fase em que possam encontrar negócios, enfim, com desconto, não é? Vantajosos, talvez? Uhum, Vantajoso. Ou seja, na uhum, prática, se eu acho que quem pode esperar deve esperar, quem não pode esperar vai fazer vendas abaixo do valor e, portanto, uhum, alguém vai tomar a posição desses proprietários e fazer uhum, compras portanto, oportunas, não é? E uhum, do seu ponto de vista, portanto, compras interessantes. Portanto, o mercado vai gerar, vai trazer novos operadores e vai, mesmo aqui num período que passe de alguma estagnação, vão surgir novos operadores e novas oportunidades de negócio, acima de tudo para aqueles que também se perceberem e partilharem essa perspectiva, que os racionais do mercado podem voltar e, portanto, fazer compras numa fase de baixa liquidez vai-lhes trazer a vantagem de poder negociá-lo e, portanto, tomarão posição. Depois também acho que há outros aspectos que nós não sabemos bem os efeitos que o mercado vai ter de toda esta aprendizagem coletiva do teletrabalho, É, toda esta o situação mundo que vai as pessoas de mudar depois repente disso tudo, eu poderem, acho. É. vai, não é? Portanto, também, enfim, também às vezes acreditar em mudanças radicais Uhum. não é bem assim, não é? O mundo muda, enfim, devagar, mas não há dúvida que nunca houve uma experiência, digamos, globalizada de estarmos Pois. todos nesta situação de teletrabalho e de comunicação online. Acho que vai haver consequências, portanto, na forma como as pessoas vão encarar a necessidade que a casa tem. E, portanto, vai haver, se calhar, uma nova dinâmica, até em setores que, se calhar, eram menos atrativos, porque até agora o mercado foi muito focado nos apartamentos mais pequenos, porque eram apartamentos com potencial turístico, e agora, se calhar, vamos ver apartamentos, vamos ter os arquitetos a repensar aquilo que é o conceito de habitação. Portanto, vão surgir também oportunidades. Isto seguramente que, e isso é impossível, todos os ciclos anteriores demonstram, não vamos ficar parados nem para sempre, nem muito tempo. É porque, por exemplo, nós, no nosso caso, né, Ricardo, da minha família, nós moramos aqui em Portugal desde maio de 2018. Saímos de São Paulo, no Brasil, moramos em Lisboa hoje, e no começo da mudança, todo um período de adaptação, o que nós fizemos? Nós não compramos imóveis na época, nós alugamos um Airbnb para, pelo menos, chegar, né, e tentar procurar as melhores opções. E aí o que Claro, aconteceu? Nós não achamos na época isso, 2 anos atrás, o mercado estava muito mais aquecido do que está hoje, né? certo. Eu tenho essa impressão, tanto em ofertas de produtos e até mesmo em termos de valores. E eu me lembro que a gente tentou renovar por mais alguns dias esse Airbnb que nós chegamos para no momento da chegada. Eu acho que hoje e esse mercado de alojamento local de Airbnb, porque ninguém mais viaja, ninguém. Você acredita que a tendência é os proprietários vão alugar por períodos maiores sem ser para alojamento local? Não consigo dizer que vão. Hum, Nós fizemos essa análise recentemente, antes da crise. tá. Fizemos a comparação entre a rentabilidade dos imóveis em alojamento local
Uhum. E a rentabilidade dos mesmos no mercado de arrendamento. E antes de todo este processo, já verificávamos que quase sempre, em resultado da subida das rendas, a subida das rendas conduz a um resultado Uhum. que é o seguinte: portanto, a rentabilidade após custos operacionais é tipicamente maior no arrendamento do que no alojamento local. Ou seja, quando eu tenho um imóvel que coloco no mercado de arrendamento, eu não tenho custos operacionais, eu não tenho operação, não tenho que mudar camas, lavandaria, etc. Sim. Quando eu tenho alojamento local, eu tenho uma renda que é mais elevada, mas quando eu abato essa renda aos custos de operação, tipo, em muitos casos, o rendimento, digamos, a margem que resulta é inferior àquela que advém do arrendamento. Isto já acontecia antes da crise. Ora, isso já acontecia antes da crise e não havia um movimento de transferência do alojamento local para o arrendamento, devemos nos questionar porquê. E eu acredito que uma parte dessa, enfim, talvez ainda seja um equilíbrio relativamente recente e muitos decisores não tenham tomado essa noção e tomado essa decisão de mudar, mas também, ao mesmo tempo, muitos proprietários têm muito receio do mercado de arrendamento, porque é um mercado que está muito condicionado por tudo aquilo que é um tema de acesso à habitação. E de repente os proprietários ficam colocados no papel de parte de uma lógica assistencialista que não lhes compete. E, portanto, há um certo risco, um certo temor, há muita instabilidade no regime de arrendamento, Uhum. e essa instabilidade torna difícil, enfim, a previsibilidade que um proprietário precisa para ter um inquilino. Repare, é evidente que eu acredito que muitos proprietários vão agora tentar arrendar os seus imóveis, mas com contratos de curto prazo, 1 ano, Ah, é? 2 anos no máximo, ou seja, não numa ótica de colocar o imóvel 5 ou 10 anos na mão do inquilino. Uhum. Portanto, eles têm muito receio do que é que pode acontecer em termos de evolução de enquadramento legal e fiscal que penalize essa opção. Portanto, preferem ter até um rendimento relativamente menor, mas ter o imóvel na mão, do que um rendimento potencialmente superior, mas com risco de não poder reaver o imóvel, enfim, Percebi. pelo menos quando quiserem, porque, enfim, reaver o imóvel não está em causa, Uhum. estamos no Estado de Direito, mas, em todo caso, há essa contingência um pouco em resultado de toda a instabilidade que o regime tem. Uhum. Portanto, ou seja, eu acho que era natural que houvesse essa transferência. Nós fizemos, partilho consigo outra vez, se me permitir, aqui o meu Sim, ecrã, claro. Com certeza, pode partilho ir. consigo outra vez, porque aqui de Uhum. facto nós na nossa última edição da revista fizemos essa análise precisamente, portanto, e nós concluímos que só 45% dos alojamentos locais estão ativos Tá? e depois, enfim, desenvolvemos mais e concluímos que mesmo dos que estão ativos, só mesmo nos centros históricos de Lisboa e do Porto é que compensam em relação à alternativa do arrendamento. Hum. Portanto, então isso significa que não é em resultado desta crise do Covid-19 que eventualmente o arrendamento se torna mais atrativo. E portanto o arrendamento já era mais atrativo antes e Uhum. não havia essa transferência que se imagina que fosse razoável que houvesse. Então há aí algum bloqueio do mercado que importa avaliar e talvez tentar resolver. Entendi, percebi. Agora, Ricardo, você que é um homem de dados, de estatísticas, de números, você arriscaria algum palpite de quando tudo isso pode diminuir ou acabar?
Consegue arriscar um palpite nisso? Eu dedico as minhas energias a prever o passado. Prever o futuro, eu só prevejo o futuro quando ele se torna passado. Não arrisco a minha reputação, não me leva a mal. Não, lógico que não. Mas cá estarei para ver o que é que aconteceu. Sim, ótimo. Mas olha, eu acho que todo mundo espera que isso acabe logo, né? Não só por uma questão de investimentos, mercado imobiliário, mas tudo. Nós já estamos há pelo menos quase 3 semanas dentro de casa, Claro. mas obviamente que as vidas são mais importantes nesse momento, mais do que tudo. Não vale a pena, nada do resto faz sentido sem a Exatamente. saúde. Portanto, nós estamos hoje em dia, Exatamente. nós estamos a preservar o ativo económico de maior valor, que é Uhum. a nossa saúde e a nossa vida. Portanto, estamos a tomar uma decisão racional. Uhum. Agora, só para a gente finalizar mesmo, então, agora, Ricardo, quantas imobiliárias, quantas empresas do setor, agências, fazem parte do Confidencial Imobiliário? Só para quem chegou Nesta agora. altura, Uhum. situou-se na casa dos 750 empresas. 750 empresas, ótimo. Sim. Isso só de Portugal ou de outros países também? Não, quer dizer, enfim, muitas são empresas internacionais, Uhum. mas que estão sediadas cá e que têm a sua atividade cá. Uhum. Mas o Portanto, é uma mercado base, é o mercado só de Portugal que é e analisado sim, pelo Confidencial. só cobrimos o mercado português, precisamente. Ok. Tá ótimo, então, Ricardo. Olha, mais uma vez eu agradeço Obrigado o pela seu. oportunidade. Eu que agradeço imensamente o seu tempo. Eu sei que mesmo em período de quarentena, eu sei que o Ricardo está trabalhando muito atrás dos números do relatório do mês de março. É a nossa missão. E só para quem está assistindo a gente, estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no podcast no Spotify do canal Portugal Online Oficial e, obviamente, uma reportagem também em nosso blog www.portugalonline.com.br. E qual é o endereço aí, Ricardo, do Confidencial? É Uhum. www.confidencialimobiliario.com. Ok. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Espero que a gente se encontre numa próxima oportunidade, muito brevemente, só que desta vez pessoalmente, né? E não só por Vamos lá. teleconferência aqui, tá bom? Muito Obrigado, obrigado, continuação a Ricardo. todos que estejam a ouvir. Obrigado, adeus. Sucesso para todos. Obrigado. Obrigado.